Bom, retomando, né, a nossa conversa na unidade introdutória, né, que estamos tratando desse panorama dos desafios para a democratização do acesso à justiça e também do grande desafio de um devido processo constitucional democrático no âmbito da sociedade brasileira contemporânea, eu dizia para vocês do paradoxo estrutural do acesso à justiça no Brasil, né? Matizando mais uma vez, muito brevemente, apesar da percepção, né, do direito fundamental ao acesso à justiça como um direito estratégico, imprescindível, talvez o mais fundamental dos direitos fundamentais, a clara percepção sociológica dos obstáculos estruturais ao acesso à justiça no Brasil. Apesar, né, das próprias diretrizes constitucionais e legais que buscam viabilizar, né, o direito ao acesso à justiça, independente da situação econômica do cidadão, nesse mesmo plano de análise ou de reflexão sociológica, isso também é mais um ingrediente de dramaticidade para nós, quando pensamos nas defensorias públicas, né, nos serviços de assistência judiciária que as universidades fornecem, né, tudo isso que é tão interessante, imprescindível, extremamente louvável, no plano sociológico e antropológico, é muito triste perceber que há um déficit estrutural muito grande, mesmo quando consideramos as defensorias públicas. Ainda existem estados no Brasil de hoje que não têm uma defensoria pública institucionalizada, organizada, com o mínimo de infraestrutura para funcionar. A histórica limitação em termos de recursos humanos, profissionais de extrema competência não faltam, tá? Que fique bem claro. Mas o profissional, por mais talentoso, competente, por mais detentor de um know-how extremamente especializado que tem em termos gerais, se ele tem que patrocinar simultaneamente dezenas de causas, se ele vai para o fórum, né, e faz 8, 10 audiências numa única jornada, se muitas vezes ele precisa chegar numa audiência sem ter tido condições de estudar o processo, né? Que tipo de defesa técnica vem à tona num contexto desse? Então isso é mais um ingrediente da perversidade, né, do nosso aparato jurídico judiciário. Uma provocação, né, que até nesse contexto acho que é muito adequada, né? A defensoria pública, seja dos estados, seja da União, nos últimos anos, né, tem sido completamente reformulada, e isso é um motivo de aplauso, sem dúvida, né? Mas ainda hoje a defensoria pública está muito aquém, encontra-se muito aquém dos demais órgãos essenciais para a administração da justiça, quando pensamos em instituições como o Poder Judiciário, como o Ministério Público. E qual a razão disso? Só pode ser uma questão política,
né? E que é muito simbólica, que diz muito para nós, né? Confirmando a nossa tradição colonial, elitista e perversamente desigual, né? O panorama, daí o nosso grande desafio, mas o panorama do acesso à justiça na sociedade brasileira é um panorama de acesso seletivo, extremamente diferencial à justiça, né? Então isso também, é claro, é mais um elemento que nós vamos explorando, né, no decorrer de todo o nosso curso nessa disciplina, né, de teoria do direito, hermenêutica e interpretação voltada para o direito processual. Isso deve dizer muito, isso deve incomodar os profissionais do direito como um todo. E é nesse sentido que a gente chega nesse impasse, nesse dilema. E aí? O que pode ser feito? O Estado brasileiro tem se mobilizado de alguma maneira. Se a gente pensa na transição para a democracia, que inclusive a gente vai problematizar no melhor momento, né? Mas tendo a referência da Constituição da República de 1988, outra vez o inciso 35 do artigo 5º, daí para diante, né, todos vocês certamente vão se lembrar, a gente tem um panorama bastante sugestivo quanto à mobilização do Estado brasileiro em prol da democratização do acesso à justiça. Em meados dos anos 1990, a Lei dos Juizados Especiais. Em meados dos anos 2000, a Emenda Constitucional número 45 de 2004, a reforma do Judiciário. Logo depois, né, uma série de novidades, como por exemplo as súmulas vinculantes, a repercussão geral, o pano de fundo, né, democratização do acesso à justiça, celeridade, agilidade, né, e mais recente, todos certamente se lembram muito bem, o novo Código de Processo Civil de 2015. Pano de fundo, né? Razoável duração do processo, sempre o elemento da democratização do acesso à justiça. Mas eu particularmente, que tenho uma atenção muito especial, me dedico, pesquiso, escrevo sobre o acesso à justiça no Brasil, a gente ainda percebe que todas essas novidades, todas essas reformas legais, ainda têm se mostrado muito distantes de atingir o objetivo de democratização do acesso à justiça. Daí que nós temos que considerar que se eu levo a sério essa discussão, esse problema que existe na sociedade brasileira, eu já tenho elementos suficientes para considerar que não é com simples reformas legais que vai se democratizar, que vai se transformar o panorama do acesso à justiça na sociedade brasileira. E aí, meus queridos, eu já faço a ponte para o outro grande desafio, né? Tão gigante quanto, que é o desafio de se viabilizar um devido processo constitucional e democrático na sociedade brasileira. Aonde que eu estou querendo chegar exatamente? Para que fique bem claro para todos vocês, será que quando a gente pensa no aparato jurídico-judicial,
Será que quando a gente pensa na comunidade de agentes jurídicos, né, quando a gente pensa no perfil dos fóruns e tribunais, quando a gente pensa no perfil do Ministério Público, sejam os Ministérios Públicos estaduais, federal, né, será que essas instituições particularmente, poderíamos considerar também a polícia, né? Será que essas instituições que compõem o aparato jurídico judicial na sociedade brasileira são democráticas? Atuam, despendem energia em prol da democratização do acesso à justiça no Brasil? Então, esse é um ponto muito sério para a nossa discussão. Poderíamos ir um pouco mais a fundo a estrutura da sociedade brasileira. Né? E aí eu já não estou falando de aparato jurídico judiciário, eu estou falando da sociedade, eu estou falando do povo. Será que a gente pode falar seriamente de cultura política democrática, de cultura política de direitos humanos? Então essas provocações eu, tristemente, talvez, né? Mas tenho claro para mim que a sociedade brasileira não é uma sociedade democrática, que o aparato jurídico judiciário não é nada democrático, né? E o grande problema aí deve-se, né, é uma consideração sempre um tanto genérica, mas deve-se à falta de uma justiça de transição na sociedade brasileira. E o que eu quero dizer exatamente com isso? Né? Olha, saímos de uma ditadura civil-militar, né? Foi anunciada, né, uma transição lenta e gradual para a democracia, que culminou com a Constituição de 1988. E aí o documento diz expressamente que agora o Brasil é um Estado democrático de direito. Maravilha, maravilha. Né? Mas hoje, quase 32 anos depois da emergência, do surgimento desse documento, olha, 32 anos depois já seria suficiente para que aquele documento virasse realidade. E por que esse documento continua sendo uma completa abstração? Por causa do déficit de cultura democrática, seja da própria sociedade, né? E para nós de uma forma muito mais direta, uma provocação muito séria que eu trago a todos vocês, agentes jurídicos na sociedade brasileira contemporânea, né? Qual a sensibilidade, qual a cultura democrática que temos? Né? Qual a concepção de processo, né, faz sentido para a gente? Né? Enquanto agentes jurídicos, isso é um ônus de todos nós. Né? Se levamos a sério esse discurso, os discursos são sempre maravilhosos, né? Mas de que nos situamos num Estado democrático de direito, toda a ampla visibilidade que enquanto discurso se dá aos direitos fundamentais, aos direitos humanos, né? Será que isso realmente faz sentido para a gente? Será que nas graduações que fizemos, né, desenvolvemos essa sensibilidade democrática? Ou antes de nos formar como agentes jurídicos em um Estado democrático de direito, nos deformamos, nos tornamos autoritários com o nosso saber-poder. Então, eu não vou chegar a pedir desculpas, né? Mas
está no pacote. Está no pacote das provocações que eu, nessa disciplina, preciso trazer para vocês. Né? Mas, enfim, faz parte dos planos, incomodá-los, provocá-los, de alguma maneira angustiá-los, né? Para a gente continuar desenvolvendo a nossa reflexão e pensando na nossa própria atitude enquanto agentes jurídicos. Muito obrigado.